Imagine um rei que se julgava invencível, cujo império se estendia por terras incontáveis, e cuja palavra era lei absoluta. Nabucodonosor, o imponente rei da Babilônia, viu seu nome gravado na história como um dos maiores governantes do mundo antigo. Mas o que acontece quando um homem se coloca acima de Deus? O destino desse monarca foi marcado por uma queda tão brutal que poucos acreditariam se não estivesse registrado na história bíblica. Como um rei tão grandioso pôde ser reduzido a um ser irracional, comendo capim como um animal? A história de Nabucodonosor não é apenas sobre conquistas e poder, mas também sobre soberba e humildade. Ele ergueu cidades esplendorosas, dominou nações e fortaleceu um império que parecia inabalável. Mas no auge da sua glória, algo terrível aconteceu. Seu orgulho o cegou, e ele ousou desafiar o Criador, convencido de que era intocável. Deus, no entanto, preparou uma lição que transformaria sua vida para sempre. O curioso é que, mesmo diante de sinais evidentes da soberania divina, o rei seguiu acreditando que sua grandeza era fruto exclusivamente de suas próprias mãos. Ele testemunhou milagres, ouviu profecias, e ainda assim, manteve-se obstinado em sua arrogância. E quantas vezes nós também ignoramos os alertas que a vida nos dá, achando que podemos controlar tudo? A diferença é que, no caso dele, o castigo veio de forma drástica e inesquecível. Se você acha que essa história é apenas um relato antigo, pense de novo. O que aconteceu com Nabucodonosor é uma lição poderosa sobre orgulho e redenção, e o mais surpreendente é que o desfecho é completamente inesperado. Você está prestes a conhecer uma das narrativas mais impactantes das Escrituras, uma que pode mudar sua visão sobre o poder, a humildade e a relação do homem com Deus. O poder e grandeza de Nabucodonosor. Nabucodonosor não era um rei qualquer. Ele foi o homem que transformou a Babilônia na maior potência do mundo antigo, uma cidade repleta de palácios luxuosos, templos majestosos e os lendários jardins suspensos, considerados uma das 7 maravilhas do mundo. Seu nome era sinônimo de conquista e supremacia. Em cada fronteira que atravessava, deixava um rastro de glória e poder absoluto. Sob seu comando, a Babilônia dominou impérios inteiros, subjugando reinos que jamais imaginavam ser vencidos. Ele governava com mão de ferro e inteligência estratégica, expandindo seu domínio com uma força avassaladora. A riqueza de seu império parecia inesgotável, e os povos subjugados olhavam para ele como se fosse um deus na terra. Seu palácio, de uma opulência sem igual, refletia a grandiosidade de seu reinado. Mas o sucesso pode ser uma armadilha quando alimenta o ego ao ponto de fazer alguém esquecer que todo poder tem um limite. Nabucodonosor começou a se ver como o próprio autor de sua grandeza, acreditando que sua força e inteligência eram as únicas responsáveis por suas conquistas. Seu coração endureceu, e ele passou a agir como se fosse inquestionável, inalcançável. No entanto, a verdadeira força de um rei não está apenas na grandiosidade de seu império, mas na capacidade de reconhecer sua própria fragilidade diante do Criador. E essa lição chegaria para ele de uma forma que ninguém poderia prever. O orgulho cegava seus olhos, e ele não percebia que, acima dele, havia um trono muito maior. Orgulho e ambição. Desde jovem, Nabucodonosor demonstrava uma ambição incontrolável. Ele não queria apenas ser rei, queria ser lembrado como o maior de todos. Cada vitória aumentava sua sede de poder, cada conquista reforçava sua crença de que nada e ninguém poderiam detê-lo. Em sua mente, ele estava destinado à imortalidade, e sua glória jamais desvaneceria. Essa ambição desenfreada o levou a acreditar que tudo ao seu redor existia para exaltar seu nome. Seus súditos não eram apenas governados, mas deviam reverenciá-lo. Ele se via como o centro do universo, como se o próprio destino estivesse em suas mãos. Esse tipo de pensamento sempre leva a decisões impensadas, porque quando alguém se julga insuperável, ignora os avisos mais óbvios. Quantas vezes vemos pessoas ao nosso redor, ou até nós mesmos, sendo consumidos pela busca incessante por reconhecimento e poder? No mundo moderno, essa ambição pode se manifestar na obsessão por status, dinheiro e influência. Mas será que vale a pena conquistar tudo, se no fim perdermos o que realmente importa? O problema é que a soberba cria uma ilusão perigosa. Nabucodonosor estava tão obcecado por sua grandiosidade que não percebeu os sinais de alerta que Deus enviava.
Ele não sabia que estava prestes a cair da forma mais humilhante possível. Seu império era vasto, mas seu coração estava vazio do que realmente importa. Conquista de Judá e Jerusalém. O poder de Nabucodonosor se manifestou de forma brutal na conquista de Jerusalém. Como um predador impiedoso, ele cercou a cidade, sitiando-a até que não houvesse mais resistência. Os muros que protegiam o povo de Deus foram derrubados, e a cidade sagrada foi tomada pelo exército babilônico. O Templo de Salomão, um dos maiores símbolos da fé judaica, foi saqueado e destruído. Os utensílios sagrados foram levados para a Babilônia, como um troféu da vitória de Nabucodonosor sobre o povo de Israel. Era um golpe profundo na identidade religiosa dos judeus, um sinal de que a Babilônia não apenas dominava militarmente, mas também desafiava a fé de um povo. Entre os prisioneiros levados para o exílio estavam jovens promissores, e entre eles, Daniel. Mal sabia Nabucodonosor que aquele jovem judeu, aparentemente insignificante, seria a peça-chave para um dos momentos mais impactantes de sua vida. Deus já estava preparando a sua resposta, mas o rei ainda não enxergava. O que Nabucodonosor não percebia é que sua vitória era temporária. Ele pensava ter subjugado o Deus de Israel, mas na verdade, era apenas uma peça dentro de um plano muito maior. Seu reinado parecia inabalável, mas a história mostra que ninguém desafia a soberania de Deus impunemente. A Babilônia parecia ter vencido, mas o tempo provaria o contrário. O sonho profético da estátua. Certa noite, Nabucodonosor teve um sonho inquietante. Ele viu uma estátua gigantesca, composta por diferentes metais, ouro, prata, bronze, ferro e barro. O rei sabia que aquele sonho tinha um significado profundo, mas nenhum dos seus sábios conseguiu interpretá-lo. A inquietação tomou conta dele, pois o pressentimento era de que aquilo era mais do que um mero devaneio noturno. Foi então que Daniel, um jovem judeu cativo, revelou o que ninguém mais conseguia. A estátua representava os grandes impérios que viriam depois da Babilônia. O ouro era Nabucodonosor e seu reino glorioso, mas os demais metais simbolizavam reinos sucessores, cada um com menos esplendor que o anterior. No final, uma pedra vinda do céu destruiu a estátua, representando o reino eterno de Deus, que sobrepujaria todos os reinos humanos. A revelação impressionou Nabucodonosor. Ele reconheceu a sabedoria de Daniel e até admitiu que seu Deus era poderoso. Mas reconhecer não é o mesmo que se humilhar diante dele. O rei, em sua soberba, ainda se via como absoluto, como se seu domínio fosse eterno. A profecia soava como um aviso, mas para um coração endurecido, os avisos muitas vezes são ignorados. Quantas vezes na vida recebemos sinais claros de que estamos no caminho errado, mas seguimos em frente, confiantes demais em nossa própria força? Nabucodonosor estava sendo alertado sobre o que viria, mas ao invés de se submeter ao Criador, tomou uma decisão que apenas confirmou sua arrogância: construir uma estátua gigantesca de ouro puro, para que todos a adorassem. A construção da estátua de ouro. Como resposta ao sonho, ao invés de reconhecer que seu reino era passageiro, Nabucodonosor resolveu reafirmar sua própria glória. Mandou erguer uma estátua gigantesca, de ouro puro, com cerca de 30 metros de altura. A mensagem era clara: ele não queria ser apenas um grande rei, mas um Deus entre os homens. O decreto foi dado: todos deveriam se prostrar diante da estátua assim que ouvissem o som da música oficial do império. Aquele que se recusasse a obedecer seria jogado em uma fornalha ardente. O orgulho de Nabucodonosor havia atingido um nível alarmante, e ele exigia que seu povo demonstrasse lealdade inquestionável. Para ele, não bastava governar, era necessário ser adorado. Mas nem todos estavam dispostos a se curvar. 3 jovens judeus, amigos de Daniel, recusaram-se a prestar culto à imagem. Eles sabiam que só Deus é digno de adoração e não se renderiam, mesmo diante da ameaça de morte. O rei ficou furioso. Como alguém ousava desafiá-lo? Para ele, isso era mais do que desobediência, era um insulto à sua autoridade. Essa atitude de Nabucodonosor não é tão distante do que acontece hoje. Quantos não constroem suas próprias estátuas, buscando ser reconhecidos, adorados e exaltados? E quando alguém se recusa a se curvar ao sistema, é visto como um problema, um obstáculo.
Mas Deus sempre age a favor daqueles que permanecem fiéis, e foi exatamente isso que aconteceu a seguir. Um milagre na fornalha. Diante da recusa dos 3 jovens, Nabucodonosor ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Sua fúria era tanta que os soldados que jogaram os jovens no fogo morreram queimados no instante em que se aproximaram. Parecia o fim para aqueles servos fiéis. Mas, como sempre, Deus tem a última palavra. Ao olhar para dentro da fornalha, o rei não acreditou no que via. Os 3 jovens caminhavam tranquilamente no meio do fogo, e um quarto ser, com aparência celestial, estava com eles. O próprio Nabucodonosor testemunhou um milagre inegável. Ele chamou os jovens para fora e, para espanto de todos, nem mesmo o cheiro de fumaça estava em suas roupas. Foi um momento de virada. O rei não teve escolha senão admitir que o Deus daqueles homens era real e poderoso. Ele revogou seu decreto e declarou que ninguém poderia blasfemar contra o Deus de Israel. Mas veja bem, ele reconheceu o poder divino, mas ainda não havia aprendido a lição completa. Seu coração permanecia cheio de soberba, e o orgulho ainda estava enraizado em sua alma. Esse episódio nos ensina que o poder de Deus não pode ser ignorado. Mas também nos alerta sobre a diferença entre reconhecer a verdade e viver por ela. Quantas vezes vemos milagres em nossas vidas, mas logo depois voltamos para os mesmos erros? Nabucodonosor estava prestes a descobrir que a paciência divina tem um limite. Arrogância e declaração de glória. O tempo passou, e Nabucodonosor voltou a se vangloriar de sua grandeza. Passeando pelos terraços do seu palácio, ele contemplava a cidade de Babilônia e, orgulhoso, declarou: "Não foi esta grande Babilônia que eu edifiquei com o meu poder e para minha glória?" O rei se via como o centro de tudo, como se sua glória jamais fosse perecer. A soberba atingiu seu ápice. Ele ignorou completamente as lições anteriores e voltou a acreditar que seu império era fruto exclusivamente de suas mãos. Ele pensava que sua autoridade era intocável, e que sua fama se perpetuaria para sempre. Mas a história já mostrou que todo império humano tem um fim, e o dele não seria exceção. Naquele exato momento, uma voz vinda do céu declarou seu juízo: o reino seria tirado de Nabucodonosor, e ele seria humilhado como nunca antes. O orgulho que o inflava seria esmagado, e ele aprenderia da pior maneira possível que todo o poder pertence a Deus. Quantas vezes o homem se ilude com sua própria força, achando que pode construir um legado eterno sem Deus? O rei da Babilônia estava prestes a passar pela maior humilhação de sua vida. E o mais impressionante é que tudo aconteceu exatamente como Deus havia dito. O castigo divino, a transformação em animal. No instante seguinte à declaração celestial, a sanidade de Nabucodonosor lhe foi tirada. O grande rei da Babilônia perdeu a razão, começou a agir como um animal e foi expulso do seu próprio palácio. Ele passou a viver nos campos, comendo capim como gado, seu corpo coberto pelo orvalho da noite. Aquele que se julgava um deus agora rastejava na terra. Seus cabelos cresceram como penas de águia, suas unhas como garras de um animal selvagem. Por 7 anos, o rei vagou sem entendimento, privado de tudo que antes considerava sua glória. Ele, que dominava nações, agora não conseguia nem governar a si mesmo. Sua soberba o levou à degradação mais profunda. Esse é um lembrete de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando o homem se exalta demais, mais dura é a sua queda. O rei da Babilônia foi humilhado para aprender o que se recusava a aceitar, que todo o poder humano é temporário, e só Deus governa para sempre. No entanto, Deus não age apenas para punir, mas para restaurar. Havia uma saída para Nabucodonosor. Bastava que ele reconhecesse a verdade. E quando finalmente olhou para o alto, algo extraordinário aconteceu. Arrependimento e restauração. Após 7 anos de loucura e degradação, algo extraordinário aconteceu. Certa noite, em meio ao campo, Nabucodonosor ergueu seus olhos para o céu e, naquele momento, sua sanidade foi restaurada. O rei finalmente reconheceu que Deus é o único e verdadeiro soberano sobre toda a terra. O homem que se achava um Deus, agora compreendia sua pequenez diante do Criador. O arrependimento de Nabucodonosor não foi apenas uma mudança de palavras, mas de coração. Ele declarou que a glória pertence a Deus,
e que o poder humano é efêmero. Suas palavras, registradas na história bíblica, mostram que sua mente foi transformada. Ele aprendeu que não importa quão grande seja um reino terreno, ele jamais se comparará ao reino eterno. Ao reconhecer a supremacia de Deus, Nabucodonosor foi restaurado ao seu trono. Seu império permaneceu intacto, mas agora ele governava com um coração mais humilde. Ele não era mais o mesmo homem que havia se exaltado acima de tudo e de todos. Sua experiência mostrou que a soberba destrói, mas a humildade edifica. Essa história nos ensina que, mesmo nas piores quedas, sempre há um caminho de volta. O arrependimento sincero abre as portas para a restauração. Quantas pessoas passam por momentos de humilhação, mas se recusam a aprender a lição? Nabucodonosor caiu, mas soube se reerguer. E a diferença entre o fracasso e a redenção está justamente nisso, no reconhecimento da verdade. A lição de humildade e redenção. A vida de Nabucodonosor é um lembrete poderoso de que o orgulho pode levar qualquer pessoa à ruína. Ele possuía tudo o que um homem poderia desejar, poder, riqueza, fama, mas, no fim, percebeu que sem Deus, tudo isso era vazio. Sua história é uma lição viva de que a grandeza verdadeira não está no domínio sobre os outros, mas no reconhecimento da soberania divina. Quantas vezes vemos pessoas buscando status, sucesso e reconhecimento, como se isso fosse suficiente para preencher o coração? O problema não está em crescer ou conquistar, mas sim em esquecer que toda dádiva vem de Deus. A soberba nos faz acreditar que somos autossuficientes, mas a vida sempre encontra uma forma de nos mostrar que não somos. Nabucodonosor teve que ser humilhado para entender essa verdade. Mas será que precisamos chegar a esse extremo para aprender? Será que precisamos perder tudo para perceber que o que realmente importa não está no que possuímos, mas em quem somos diante de Deus? A humildade não é fraqueza, é sabedoria. Quem entende isso cedo, evita grandes quedas no futuro. O rei da Babilônia nunca mais foi o mesmo depois desse episódio. Ele provou que é possível se reerguer, mas que isso só acontece quando se reconhece quem está no controle. A história de Nabucodonosor nos ensina que a verdadeira grandeza vem da submissão a Deus. Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado no tempo certo. A história de Nabucodonosor não é apenas um relato do passado. Ela é um alerta para todos nós. O orgulho cega, mas a humildade abre os olhos. Quantas pessoas hoje vivem como ele viveu, construindo impérios, se vangloriando de suas conquistas, sem perceber que tudo pode ruir num instante? O rei aprendeu da maneira mais difícil que Deus tem o controle absoluto. E se essa história impactou você, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Muitos vivem presos na soberba e precisam entender essa verdade. Imagine quantos poderiam ser transformados apenas por compreender essa lição. Não deixe essa mensagem morrer aqui. Espalhe essa história para que mais pessoas sejam tocadas. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias bíblicas como essa. A palavra de Deus é rica em ensinamentos, e cada narrativa nos traz uma nova perspectiva sobre a vida e a fé. Juntos, podemos fortalecer nosso conhecimento e crescer espiritualmente. Que essa história sirva como um lembrete de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E que, no final, a única glória que realmente importa é a glória de Deus. Nos vemos no próximo vídeo.